Olá, boa noite. Vinícius Detwiller para mais uma live do Mais Matrículas. Se você está assistindo isso gravado no YouTube, deixe o seu comentário. Seja bem-vindo a essa live. Olá, Raquel. Boa noite, seja bem-vinda. Infelizmente ontem não foi possível fazer essa live. Eu estou em Brasília hoje. E foi inviável fazer essa live ontem. O importante é que estamos aqui para falar hoje. O tema da live é pós-venda num curso de inglês ou no seu curso livre, pós-venda. Então, se você está assistindo isso no gravado e ainda não me conhece, não ouviu as outras lives, todas as lives são feitas no Instagram, no Mais Matrículas, normalmente às segundas e quintas, às 20h20, e a gravação da live fica disponível no Stories por 24 horas ou no YouTube, no canal Vinícius Detwiller. Lá no YouTube também você tem as outras gravações e a live 000 que tem lá conta um pouquinho da minha história, caso você não me conheça e queira saber mais um pouquinho da minha história, tá? Resumidamente, eu sou diretor de escola de inglês há 27 anos e criei esse projeto Mais Matrículas para compartilhar um pouco da minha experiência com donos de escolas de inglês, donos de cursos livres, professores de inglês que pensam em algum momento empreender, enfim, temas relacionados com ter mais alunos, ter mais lucro, ter mais sucesso com o seu curso ou com sua escola. O tema de hoje é pós-venda, e pós-venda é um assunto muito batido no meio de gestão, no meio de administração de empresas e tudo mais, mas pouco feito efetivamente. E no caso de curso de inglês, especificamente, que é o meu métier, eu acho que ainda tem menos ainda. O conceito de pós-venda do comércio em geral, você divide comércio e serviço, né, é um pouquinho diferente. O pós-venda de uma compra, você compra você compra uma roupa, você compra um carro, você compra um objeto qualquer e o pós-venda na realidade é um contato extra que aquela loja, que aquela empresa tem com você como cliente, para saber da sua satisfação, para saber do seu atendimento, enfim. E esse contato mostra uma preocupação, mostra preocupação em saber como foi esse atendimento, se você como cliente ficou satisfeito, e também para identificar possíveis falhas no processo que a empresa possa analisar essas informações e a partir daí melhorar. Do ponto de vista de serviço, pensando que um curso de inglês é serviço, não é uma venda de um produto, e não só é um serviço, mas é um serviço de duração médio e longo prazo. É diferente de um serviço, você vai num cabeleireiro e você tem um serviço pontual ali que dura, sei lá, 1 hora e de repente você pode ter um pós-venda desse cabeleireiro e que acontece após a execução do serviço, ou de uma oficina mecânica, ou de, sei lá, de algum lugar que você precisa consertar alguma coisa. Então não deixa de ser um serviço, mas é pontual. E se a gente pensar como curso de inglês, nós temos basicamente 2 etapas aí que precisamos ter um pós-venda e também precisamos ter um feedback. A primeira etapa é o atendimento em si, da venda do curso. É o momento que a pessoa fecha a matrícula ou que visita a sua escola. É importante para você, como dono da escola, ter um pós-venda para saber se o atendimento foi bom, se ficou satisfeito com as informações. Então, esse pós-venda tem que acontecer. Mas o pós-venda mais importante, na minha opinião, para curso de inglês, ele acontece não só depois da matrícula, mas durante o curso.
E existem algumas estratégias que a gente pode pensar sobre isso. Primeira coisa que a gente tem que pensar, antes da estratégia em si, é quais são os benefícios de um pós-venda para você como dono. Tá? Então, primeira coisa, você tem um feedback, você tem informação. E com essa informação, você pode tomar decisões e analisar se o seu atendimento está bom, se o aluno está satisfeito, se ele está tendo alguma dificuldade, se o que foi passado para ele está dentro da expectativa. Então, com as informações, você consegue cruzar esses dados e realmente analisar pontos a serem melhorados. Tá? Outro ponto muito importante do um pós-venda é a atenção. Acaba que você demonstra preocupação com o cliente, seja no caso do curso com o pai ou com o próprio aluno. Isso demonstra que você não está preocupado somente em fechar a matrícula, que ele não é só mais um número na tua escola, que é uma pessoa que você se importa como empresa, como escola, e que você quer ter um feedback para poder realmente satisfazer e alcançar as expectativas daquele cliente. Mas como nosso serviço toda semana você tem aula, então pode ter situações ao longo do curso que podem tanto trazer satisfação como também insatisfação. E então tem que existir uma estratégia de pós-venda durante esse curso. Outro ponto que é importante, que com essa demonstração de atenção, de preocupação, você consegue reter mais o aluno. Você cria um canal de comunicação entre o aluno ou os pais do aluno com a escola, porque ele se sente muito mais à vontade quando ele sabe que tem uma pessoa na escola, seja da secretaria, ou seja um professor, ou seja uma pessoa específica responsável por isso, que vai ser um canal de comunicação. Então, na eventualidade de qualquer problema, de alguma insatisfação, ele sabe que ele pode recorrer. E eu acho que a pior coisa que pode acontecer para qualquer dono de escola é quando você perde um aluno e você não sabe por que perdeu. Então, às vezes, a insatisfação que pode acontecer aos olhos do aluno, aos olhos do pai, ela muitas vezes por falta dessa comunicação, de estreitar essa comunicação, de um canal de comunicação com a escola, muitas vezes ela nem externa, ela nem procura, ela simplesmente desaparece e você fica sem entender o que está acontecendo. Então, o pós-venda na escola, ela vai ser muito útil para você criar esse relacionamento. Isso, por consequência, vai aumentar o quê? A retenção. Porque antes de uma pessoa sair por um problema, ela vai tentar. Ela sabe que tem alguém que ela pode confiar, externar aquela situação, e é claro que aquela pessoa que ela vai conversar vai tentar achar uma solução para o problema que ela está apresentando. Um outro ponto que é super positivo com relação a um pós-venda é que você aumenta as chances de ter indicações para a tua escola. Porque você acha que acontece na roda de amigos, entre o meio social das pessoas? As pessoas comentam, porque não é comum as empresas ligarem para saber se está satisfeito, se está tudo bem, ou para dar um feedback sobre algo que está acontecendo com certa regularidade. Os cursos e as escolas não fazem isso. Médico não faz. Você já foi numa consulta médica e você foi atendido pelo médico e depois alguém do consultório te ligou para saber: olha, tudo bom, aqui é do consultório do doutor fulano, estou ligando para saber como é que foi sua consulta, foi tudo bem, e os remédios que foram passados você conseguiu comprar, já está usando corretamente, tem alguma dúvida na receita? Não existe isso. Seria um ótimo pós-venda para o próprio médico, né? Mas isso não é comum, mesmo em escolas e mesmo em cursos de inglês, não é muito comum ter esse tipo de feedback. Então, você passa a ter um diferencial quando você começa a fazer esse tipo de contato após a matrícula e durante o curso, para saber a satisfação e para manter esse contato com o cliente. E isso as pessoas comentam, como é uma coisa fora do normal,
elas vão comentar. Então elas vão falar, poxa, olha, fiquei muito feliz, estou muito satisfeito com a escola do meu filho de inglês, porque, olha, fiquei até surpreso, recebi uma ligação para falar disso, para falar daquilo. Então, as pessoas comentam. Então tem um ponto super positivo que acaba virando indicações. E o que a gente quer é aumentar o número de alunos e, por tabela, esse é um processo que leva a trazer mais pessoas para a tua escola pelo boca a boca, né? Cliente satisfeito sempre traz outras pessoas, comentam, enfim. E obviamente que você vai também ter uma ótima oportunidade de identificar problemas. Identificar problemas pontuais que estejam acontecendo e dar a oportunidade de você melhorar, seja no atendimento, na venda, no feedback com relação a problemas, a aula em si. E aí vai uma questão muito interessante, que as pessoas perguntam, quem é que deve fazer esse contato? Né? Se você coloca... eu já fiz essa experiência de diversas maneiras, inclusive atualmente eu estou até com um plano de fazer pequenos ajustes sobre isso, porque eu sei que isso faz diferença. Mas se a informação que você vai ter desse feedback de pós-venda não for uma informação confiável, não for uma informação que você possa a partir dali tirar, tomar decisões, ajudar na sua tomada de decisões, você corre o risco de tomar decisões erradas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai fazer o pós-venda e você pede a sua própria equipe de atendimento para ligar. Então imagine, você quer saber se a pessoa ficou satisfeita com o atendimento que teve, com as informações do curso, se foi claro com as informações, se gostou do ambiente, se gostou dos planos e os tipos de cursos oferecidos, se teve algum tipo de benefício, foi apresentado algum tipo de benefício. Então, e se você deixa para a sua própria equipe fazer esses contatos e ter esse feedback te apresentar, até que ponto eles vão te apresentar os resultados negativos? Podem ser filtrados muitas vezes. Então o ideal é que tenha uma pessoa à parte, ou uma pessoa designada, que não seja do atendimento, para ter o feedback de atendimento. Se você puder ter uma pessoa exclusiva para pós-venda, melhor ainda. Imagine, aí você vai ter um resultado imparcial, e aí você vai ter realmente até saber quem foi que atendeu, que horário foi, porque você vai poder cruzar esses dados se de repente você começa a ter um feedback não muito positivo sobre um determinado atendente, ou secretário, o que for, e outro positivo. E você, na amostra de várias ligações, você começa a perceber que determinado atendente tem feedback mais negativo do que outro, que é comum aquele ter. Então você consegue cruzar esses dados. E se você deixa para a sua própria equipe fazer, você pode talvez não ter o feedback adequado. E aí algumas pessoas podem até perguntar, poxa, mas não é mais caro eu colocar uma pessoa, eu ter um funcionário só para isso? Com certeza é. Dependendo do tamanho da tua escola, isso pode ser inviável. Então, se a sua escola for pequena, você como diretor ou alguém mais próximo a você pode ser designado para fazer isso. Se você tem uma escola um pouco maior, talvez valha a pena investir, porque esse custo de ter uma pessoa dando esse feedback pode trazer melhorias e retenção muito maiores. Tá? Falando agora de aluno, da segunda parte, das aulas, a mesma coisa, a gente consegue todos esses pontos que eu falei sobre atenção, retenção, proporcionar uma melhor experiência, saber, o aluno e os pais ficam sabendo que você, como escola, se preocupa e está disposto a ajudar. E aí é que tá. Como é que eu faço isso? Eu vou ligar quando? Que estratégia? Falando agora da estratégia. Que estratégia eu vou utilizar? Então vai depender do perfil do teu aluno. Tá? Eu, por exemplo, na minha escola, eu tenho um perfil infantil, né? Então quando é criança, a gente faz de uma maneira. Quando é adulto, a gente faz de outra maneira. Criança tem que ter muito cuidado, porque eu acho que tem que ter até mais atenção. Porque às vezes o feedback vai ser mais a percepção do pai
né? Se for uma criança pequena, né? Não sei se você trabalha com criança pequena, mas se você trabalhar, como é que a criança pequena demonstra que está satisfeita com o curso? Ela tem que estar feliz, está gostando de participar, ela adora ir para a aula e de alguma forma ela demonstra algo que está aprendendo dentro de casa. E a gente pode também provocar isso de alguma forma. Mas a gente tem que ter esse feedback. Então quem é que vai ligar? Tá? Então minha sugestão, baseada na minha experiência, é o professor da turma, ele precisa fazer algumas ligações. E a coordenação também precisa fazer. Talvez a coordenação não consiga ligar para todos os alunos. O professor consegue ligar para a sua turma. Mas a coordenação pode fazer uma amostragem. Até porque, às vezes, você pede para o professor ligar e ele tem várias turmas, vários alunos, e ele diz que ligou para todo mundo. E, de repente, ele também pode omitir informação para você. E a coordenação ou a direção da escola precisa ter certeza que está tendo esse contato com o pai, tem que estar tendo esse contato com o aluno. Porque senão o professor diz, não, liguei para todo mundo, tá todo mundo, já me apresentei. Por exemplo, a primeira ligação numa turma nova seria para o professor de turmas infantis ou menor de idade se apresentar para o pai. É uma ótima oportunidade de abrir esse canal de comunicação. Imagina, oi, tudo bom, seu fulano? Meu nome é Vinícius, eu sou professor do seu filho aqui na escola tal, e eu estou ligando para me apresentar, me colocar à disposição, vou acompanhar ele durante o semestre ou durante X meses, e o que precisar, estou à disposição para ajudar. Então, uma pequena ligação, uma coisa tão simples como essa, abre o canal de comunicação com o pai. Tá? No caso, quando é adulto, o professor e aluno já estão direto, não precisa tanto a ligação. Mas com criança é muito importante fazer essa ligação para o pai ficar mais à vontade. No início das aulas. Depois, no caso, eu trabalho por semestre. Então, na minha escola, eu peço para ligar no início das aulas, na metade do semestre e, é claro, durante o semestre, quando haja uma necessidade mais específica. A segunda ligação é para dar um feedback do andamento, do desenvolvimento do aluno, de resultados, de dificuldades, tá? Não custa, quer dizer, custa, mas é muito pouco dentro de um semestre letivo de 5 meses, fazer 2 ligações. E hoje, com o advento do WhatsApp, às vezes pode até ser por WhatsApp, que todo mundo, a grande maioria já usa. Então isso aproxima demais. Então é uma maneira de fazer um pós-venda. O pós-venda nada mais é do que um acompanhamento. Um acompanhamento de satisfação, um acompanhamento se está satisfeito com as aulas, se tem alguma coisa que pode ajudar, se está tendo alguma dificuldade. Então, esse canal aberto facilita. Então, no momento que um pai ou uma mãe precisar ou estiver sentindo alguma coisa com relação ao curso, não vai pensar 2 vezes, vai tentar falar com o professor ou vai tentar falar com a equipe de atendimento, vai procurar a escola. Não vai ficar uma coisa fria com relação à tua escola, tá? Então eu recomendo pelo menos 2 ligações pelo professor. E a coordenação pode fazer o quê? A coordenação pode fazer uma amostragem, dependendo do tamanho da escola, não vai ligar para todo mundo, mas pega uma amostragem. Pega 2 ou 3 alunos de cada turma e liga para esses pais para saber se receberam um contato do professor, como é que eles estão sentindo o desenvolvimento do aluno, do filho, se eles estão satisfeitos, tá? E, inclusive, a coordenação também pode ligar para um aluno adulto, porque o professor está tendo contato com ele e muitas vezes o professor pode estar acompanhando ali e alguns dão feedback das situações que acontecem com ele, mas outros não. Então, a coordenação pode também fazer uma ligação, pelo menos 1 vez ou 2 vezes no semestre, para o aluno adulto, diretamente para o aluno. Olha, aqui é da coordenação do curso tal, eu sou fulano de tal, sou o Vinícius, sou coordenador aqui da escola e gostaria de saber como é que está o andamento do seu curso. Você está satisfeito? Você está frequentando as aulas? Olha, consta aqui no seu relatório que você anda faltando muito. Você até tentou marcar alguma maneira de repor ou de evitar essas faltas. Então, isso é uma maneira de aproximar. E isso não é nada mais do que pós-venda.
Pós-venda é o que eu faço depois que a pessoa se torna cliente, tá certo? Então, essas são as minhas ideias com relação a pós-venda em curso. É muito simples, é simples de fazer, mas é fácil de fazer e simples de fazer, mas por ser tão simples, muitas vezes a gente não faz. Porque tem que criar uma rotina e criar um hábito disso. E não só isso, e coletar essas informações para ter uma base de dados. Você vai conseguir detectar professores que existem mais satisfação e que tem menos satisfação, problemas específicos com o professor, comportamento do que você vai identificar, por exemplo, professor que incentiva tais coisas ou eventos que a sua escola promove, outros que não promovem. Então você pode criar uma série de perguntas nesse pós-venda e vai identificar certas coisas para poder até cobrar melhor a tua equipe de professores. E o mais importante de tudo, que não pode nunca ser esquecido, o mais importante de tudo é dar a certeza e a confiança a teu aluno que você se preocupa com ele. Que se você se preocupa com ele, ele não vai querer ir embora. O aluno não vai embora porque tem dificuldades no aprendizado ou na sequência. Ele vai embora pela indiferença. Ele vai embora quando ele percebe que você é um número a mais lá. Você é indiferente a ele. Então, que você só estava preocupado em fechar a matrícula. Então, o mais importante é isso, é que você vai conseguir reter esse aluno, vai criar laços mais próximos, até de amizade, de afeição por tua escola, porque ele sabe que pode contar com você para continuar na jornada do aprendizado do inglês, que é uma jornada, não acontece em um dia, então é uma jornada. E a cada semestre, ou a cada período, troca os professores. Às vezes mudam pessoas na sua escola. Os processos não podem ser esquecidos. Os processos têm que ser mantidos. Saiu uma secretária, entrou outra, tem que manter o processo. Saiu um professor, entrou outro, tem que manter o processo. Coordenação, a mesma coisa. Por quê? Porque muitas vezes os processos ficam ligados a uma pessoa. Mas o processo tem que ser da tua escola, tem que ser parte do cotidiano de trabalho da tua escola. Então, pós-venda é muito importante, sim. Hoje foi bem objetivo também, bem rápido, mas eu acho que são insights importantes para a gente parar e pensar. E você pode pensar, qual foi a última vez que seu professor ligou para teu aluno? Qual foi a última vez que a coordenação da tua escola ligou para os pais, para saber se estão precisando de alguma coisa, se estão satisfeitos? Com qualquer coisa da escola, você pode melhorar e otimizar muito os processos, muitos detalhes da tua escola, tendo essas informações. Eu espero que esses insights tenham ajudado, que tenha sido de útil, de alguma forma útil para você. E mais uma vez, obrigado por participar dessa live ou de assistir aqui no gravado. Provavelmente você vai assistir, a maioria vai assistir no gravado, ou aqui no Instagram, ou no YouTube. Por favor, se você está assistindo no YouTube, deixe um comentário, coloque o seu curtir aí e se inscreva no canal, porque no canal também você fica avisado cada vez que você, estando inscrito, você é avisado cada vez que tem um novo vídeo no canal. Também pelo Instagram, mais matrículas, lá no link da bio, tem os links direto para o YouTube. E também para um canal do Telegram que nós temos lá. E obviamente você tem mais informações aí para acompanhar. Tá ok? Obrigado pessoal, obrigado Raquel. Mais uma vez, juntos aí. Nos vemos quinta-feira na nossa próxima live. Grande abraço, sucesso!